podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? E hoje nós estamos tendo a honra da participação aqui do deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Oi, Johnny, bom dia, é um prazer falar com você, falar com todas as pessoas que te acompanham aqui no Brasil e no mundo, para a gente falar desse tema tão importante para o nosso país. Perfeito. Pessoal, só gostaria de lembrar que o podcast da mineração ela é patrocinado pela ADIMB, que é a agência, para o desenvolvimento do setor mineral brasileiro. Vou deixar o link aí para que vocês acessem e vejam as atuações dele, porque são o nosso patrocinador aqui oficial, tá? E rapidamente, pessoal, o deputado Zé Silva é natural de Iturama, no Triângulo Mineiro, presidente estadual do Partido Solidariedade em Minas Gerais e vice-líder da bancada do Partido da Câmara dos Deputados, tá? Já está no seu 4º mandato, né? E é presidente da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, onde vem liderando aí a mobilização dos parlamentares em prol dos pleitos que estimule o avanço da mineração sustentável, né? E entre os projetos, pode-se destacar a PL 2138, 2022, que criou a norma vinculada para o uso da CEFEM, a gente vai começar a conversar aqui também, tá? E, deputado, antes da gente começar, falando aqui dos bastidores, fala para o nosso público quem é o deputado Zé Silva. Bem, Johnny, eu tenho uma origem muito enraigada, né, no meio rural, tanto é que a gente fala na música sertaneja, que a gente às vezes sai da roça, mas a roça não sai da gente, eu sou desse jeito. Eu fui criado na roça pelos meus pais, que são agricultores, meu pai era agricultor, minha mãe é viva, tem 84 anos, é agricultora, e fiquei grande parte da minha juventude na roça, até porque eu fui para a escola com 9 anos de idade, fui alfabetizado pela minha mãe, que nunca foi na escola, e também fiquei na roça esse tempo todo, vendo o que se faz no campo, né? Depois eu fiz agronomia, eu entrei na escola com 9 anos, registrado aos 11, fiz agronomia na época das diretas já, e foi onde eu me considero filho da democracia, porque foi uma luta muito grande para a gente conquistar essa tão sonhada democracia, a gente poder votar, escolher, exatamente, falar o que a gente quer, criticar. E depois, assim que eu formei, eu tive a oportunidade de conhecer a experiência no velho mundo, né, na França, como que os países mais velhos, 1.500 anos que é o Brasil, como trata seus agricultores, a produção, a história da nossa gente da roça. E voltei e fui o primeiro agrônomo do primeiro assentamento do governo civil brasileiro. Assim que o nosso Tancredo, né, o pai da democracia brasileira, ele infelizmente não assumiu, mas o Sarney assinou o primeiro decreto criando um assentamento num distrito de Iturama, que chama Fazenda Barreira, que é o assentamento de Iturama, foi o primeiro do governo civil brasileiro. Minha esposa, que é pedagoga, também funcionária da Emater há mais de 30 anos, fomos os primeiros extensionistas. E de lá para cá, eu em seguida, com 10 anos, 11 anos de Emater, assumi a presidência da Emater Minas e levei toda esse sonho, essa aspiração da agricultura familiar, de ser tratada, da roça ter os mesmos benefícios que a cidade. Que eu falo, John, a melhor escola é na cidade, a asfalto é na cidade, a tal da modernidade da internet dentro da cidade, a roça não pode ficar com o que sobra, né? Bom, e como agrônomo, conhecendo já o mundo, presidente da Emater, eu sou do Triângulo, falo que se eu fosse outro animal, eu era peixe, né? Porque eu nasci num lugar onde tem muita água, Rio Grande, Rio Paranaíba, que forma o Rio Paraná, e cheguei no Vale, onde eu sou apaixonado pela gente do Vale, pela cultura e pelos desafios. Cheguei lá, o Vale e o norte de Minas, lá eu vejo que a certeza que tem lá é quando chover, chove pouco. E aí, para que eu vou levar tecnologia moderna de produzir com laboratório, sendo que as pessoas não tinham água para beber? Comecei um projeto de levar água, são mais de 1.000 comunidades, mais de 70 mil pessoas beneficiadas, e lá, carinhosamente, eu fui chamado de Polêmico Moisés do Sertão, de libertar as pessoas que vivem aquela dependência, aquela escravidão de depender do caminhão-pipa, do prefeito, do vereador levar água. Bom, aí foi que despertou, sabe, Johnny?
Falei, bom, como engenheiro, eu já tinha feito muita coisa, como extensionista, como cidadão, como presidente da Emater, e fui para a política. Quem me motivou a ir para a política foi o professor Anastasia, que foi governador de Minas, hoje é senador, fui senador, ministro do Tribunal de Contas da União, fomos juntos para a política, estou no quarto mandato. E aí veio, como disse o poetinha de Minas, né, o Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho teve uma pedra, e essa pedra muito doída, que foi a tragédia de Brumadinho. Estava vindo para Brasília subir o terceiro mandato, parei para almoçar com a família, o presidente da Câmara me liga, Rodrigo Maia, e diz, Zé, você viu o que aconteceu de Minas? Eu não sabia, estava na estrada. Ligamos a televisão na hora do almoço e vi a tragédia. Voltei para Brumadinho, presidi a comissão durante 4 anos e eu pude ver que a mineração não pode viver de tragédias, ela tem que viver da sustentabilidade, ela é riqueza, qualidade de vida. Por isso, tivemos a coragem, com muitos pioneiros e bandeirantes conosco, de criar essa frente parlamentar pela mineração sustentável. Então, rapidamente, minha modesta história. Não, uma grande história. Deputado, explica para o nosso público o que é a Frente Parlamentar e qual o objetivo dela. Bem, no Congresso Nacional são criados grupos de parlamentares que defendem uma mesma causa, uma mesma ideia, ou querem resolver uma dor da população. Não tem frente parlamentar, por exemplo, da agricultura, tem frente parlamentar das Santas Casas, e com essa frente parlamentar, ela reúne os desafios de um setor, reúne ali as sugestões, apresenta um projeto de leis, uma nova legislação, para que esse setor, esse desafio, esse tema, traga resultado para toda a população. Então, a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável é a primeira vez que ela é estruturada no Congresso Nacional. Nós somos aproximadamente 212 a 215 entre senadores e deputados. Ela tem uma diretoria, onde é um presidente, um vice-presidente da Câmara, um vice do Senado, um secretário ou secretária, e coordenações de cada região. Ela é diretora da região Nordeste, região Sudeste, região Sul, um para cada região. E coordenações de tema, por exemplo, uma coordenação do tema dos agregados da construção civil, das questões ambientais. Então, esse grupo de parlamentares, nós reunimos quinzenalmente e discutimos ali quais os projetos que estão tramitando na Câmara ou no Senado, quais o assunto que o governo federal está tratando sobre mineração que nós precisamos discutir com a população, trazer as dores da população, as sugestões da população. Numa quinzena, essa reunião, como a gente realiza da pauta, que eu chamo da pauta legislativa. A outra reunião, a gente faz um seminário, como nós realizamos agora, recentemente, um seminário sobre a CEFEM, que é a contribuição financeira da exploração minerária, e depois fazemos uma visita. Na outra quinzena, fazemos uma visita num projeto minerário, num empreendimento minerário, onde tenha boas práticas, que ela sirva para a gente disseminar isso no Congresso Nacional e para o Brasil e para o mundo, como uma prática que pode fazer, que é uma mineração que traz riqueza e qualidade de vida e não depreda o meio ambiente. Então, essa é a frente parlamentar, a atuação que ela faz, o seu planejamento de trabalho. Excelente. Zé Silva, como o senhor avalia o cenário mineral brasileiro atualmente? Olha, a mineração e a agricultura, o agro brasileiro, são, na nossa visão, e os números mostram isso, as duas pautas principais para garantir o desenvolvimento do Brasil. São 2 segmentos, né? E a mineração é responsável por gerar emprego, gerar exportação dos nossos produtos e, principalmente, o setor mineral, ele está em todos os momentos da nossa vida. Pegar aqui, se eu pegar, por exemplo, uma xícara dessa para tomar café, né? Essa xícara é interessante, né? Ela tem aqui, ó, a imagem aqui, os amigos do Zé Silva, né? Mas essa xícara, o produto que está dentro da xícara, que é o café, que é a minha Minas Gerais, é a maior produtor de café do Brasil, aqui dentro tem um produto que precisa da mineração, precisa do adubo, o café de qualidade, é bonito, robusto, né? O produto xícara aqui, né? A vasilha para tomar o café, também precisou de um mineral. Se eu pegar aqui o telefone, né? O smartphone, ele tem 14 minerais, né?
Se eu pego esse copo aqui, a água é um mineral, o copo também é mineral. Então, o setor mineral ele está em todos os setores da nossa vida. Por isso, quando eu contei minha história, eu falei, mas o deputado Zé Silva, que está no quarto mandato, veio para a política por causa da agricultura familiar, o que ele vai mexer com mineração? Exatamente o que a mineração ela é imprescindível nas nossas vidas. E aí nós temos o desafio, e te cumprimento pelo seu podcast, né, de tratar da mineração, nós temos o desafio para que a mineração ela efetivamente seja sustentável, né? Que a gente pega as riquezas que está debaixo, vamos falar, o solo que a gente chama até ali os 30, 40, 50 centímetros é o solo, para baixa terra, né? Então, o que está abaixo desses 20, 30 centímetros é uma riqueza de toda a população. Então, tem que garantir, a mineração tem que garantir saúde e qualidade, tem que garantir dinheiro para fazer estrada, tem que garantir dinheiro para fazer casa da cultura, tem que garantir dinheiro para fazer hospitais de qualidade, tem que garantir dinheiro para a gente ter ali o que a gente precisa para ser feliz. Então, hoje a mineração, ela precisa muito, eu disse que é a primeira vez que se instala e organiza esse debate no Congresso Nacional, então ela é fundamental. Por exemplo, a gente fala de mudanças climáticas. Eu participo como agrônomo, ser engenheiro de Minas, nós sabemos disso. Você precisa usar o que tem na natureza, imitar o máximo possível a natureza, sem causar um problema. A gente tem que ter o menor impacto possível. Se a gente tiver muito impacto, eu vou ter mudança climática. Aí, eu falando aí falei do poeta Carlos Drummond de Andrade, da Pedra no Caminho, mas teve outros que cantaram uma música sertaneja. Sai Guarabira disse assim, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Por que isso? Hoje, o sul do Brasil, que a gente tinha chuvas regulares, hoje perde a safra com seca. O querido Vale do Jequitinhonha, o Nordeste brasileiro, o Norte de Minas, que a certeza que eu disse que se nós temos aqui, se chover, chove pouco, nos últimos 3 anos deu enchente e dizimou tudo na beira dos rios, que quase não tinha água, né? E são mudanças climáticas. Para a gente fazer uma transição energética, que a gente chama, ter energias que não vão poluir ou poluir o menos possível o meio ambiente, a gente precisa da mineração para fazer a transição. Essa transição energética, né? É de ter energia limpa, que vem do lítio, para ter o carro elétrico. A gente precisa para reindustrializar o Brasil, ter uma indústria que tenha menor poluição. Se a gente pensar quando você começou a fazer engenharia de Minas, você falou que faz 20 anos, eu terminei agronomia 35 anos atrás. A gente olhava nas fábricas, parecia assim, era uma chaminé de poluição. Hoje não, a gente tem uma indústria muito mais sustentável, né? Com menor impacto na natureza. Isso precisa da mineração, né? Se a gente falar, aconteceu a guerra agora da Ucrânia com a Rússia. O que aconteceu com o arroz, com o milho, com o feijão, com tudo? Com mais caro. Por quê? A Ucrânia é um grande produtor de grãos e um grande produtor de adubo. O adubo chama potássio. Quando você vai pegar uma fruta para comer, se ela não tiver docinho, porque faltou potássio. É um adubo que ajuda a fruta a ficar mais bonita e mais doce, né? E quem não gosta de uva doce, laranja doce, mamão doce, todas as frutas têm que ser doce, né? O doce da vida, né? Então, a mineração é importante. Então, na nossa vida, é importante para reindustrializar o Brasil, a transição energética e reduzir a dependência da nossa agricultura de comprar adubo de fora. Então, por isso que eu vejo a mineração como a principal saída para o nosso país. E aí tem um desafio. Fazer leis para a mineração dar segurança à vida das pessoas, dar segurança que vai impactar o mínimo possível o meio ambiente. Mas a mineração, para mim, por isso que eu deixei de cuidar só da agricultura familiar, do nosso agro, que é importante, para cuidar também da mineração, com mais de 200 e tantos deputados e senadores. Que legal. Deputado, estamos passando, a Agência Nacional de Mineração, né, a ANM, está passando por uma situação meio delicada, né? Greve, pedindo melhores condições. Quais ações que a Frente Parlamentar está tendo com a ANM nessa luta deles? Bem, Johnny, as pessoas que nos acompanham agora e vai acompanhar no futuro aí no seu podcast, né, eu quero também mandar um abraço e agradecer a DIMB, né, de te patrocinar, com certeza é fundamental a gente poder estar falando aqui. Bom, primeiro, pessoal, a Agência Nacional de Mineração é um órgão do governo federal onde toda atividade de mineração a ser feita no Brasil, ela tem que analisar e autorizar. Depois dessa autorização, a agência tem que fiscalizar. E para vocês terem uma ideia, hoje, com 35 mil
empreendimentos, processos minerários no Brasil, nós temos, olha, pasmem essa informação, um fiscal da agência, ele fiscaliza aproximadamente 7.000 empreendimentos, ou seja, ele não fiscaliza, né? Então, a agência, ela é um órgão do governo brasileiro, independente de quem seja presidente, quem seja deputado, senador, governador. Ela passa político, passa gestores, a agência permanece. Ela veio de um departamento que tem aí uma trajetória de muitas décadas, e no governo do Temer foi feita essa reestruturação na lei, mas não reestruturou, por exemplo, contratando mais profissionais, comprando, como diz lá na roça, a tal da modernidade da internet, que a gente chama de tecnologia moderna, para digitalizar os processos, para ser mais rápido e dar segurança para a população onde implanta uma atividade minerária, ou segurança para quem tem o dinheiro e vai fazer um empreendimento. Na fiscalização, para você ter uma ideia, Dione, se a gente, para cada fiscal da agência que nós aumentarmos, a gente estima uma arrecadação a mais de 100 milhões. Isso vai para o caixa do governo federal, gente. Imagina 100 milhões, quantas casas populares... Exatamente, quantos postos de saúde, quantas ambulâncias, de coisa, quantas creches que para a pessoa ir trabalhar, deixar ali, o carinho da vida de um casal que são os filhos, né? Então, estou falando tudo isso para dizer que a estruturação da agência, e estruturar significa dinheiro para essa modernidade da tecnologia, contratar mais profissionais, pagar bem o salário e valorizar os que estão lá, para a agência poder funcionar. Para você ter uma ideia, hoje, só os processos que estão lá, que teriam que ter sido analisados se tivesse mais profissionais, dariam arrecadação a mais para o país hoje, de aproximadamente também 19 a 20 bilhões. Então, por isso, a estruturação da agência é a prioridade número 1 da frente parlamentar. E o que nós fizemos até aqui? Nós já tivemos audiência com o ministro, tivemos audiências públicas no Congresso, já o ex-presidente da República vetou algumas proposições que foram aprovadas, que autoriza contratar mais profissionais, garante mais recursos. Trabalhamos também no orçamento do governo federal. Essa semana, aliás, foram anunciados em torno de 9 milhões e 250 mil para a agência dinamizar. Se a agência não tiver com essa capacidade estruturada, são 5.001 municípios brasileiros que recebem a CEFEM, que é a contribuição que vai para os cofres dos municípios, do governo federal e dos governos estaduais. 5.000 municípios. São 5.570 municípios, ou seja, só tem 569 municípios que não recebem recurso da mineração. 5.000 recebem. Então, por isso, nós fizemos até aqui, Johnny, toda essa mobilização conjunta com a ministra do Planejamento, o ministro das Relações Institucionais, o ministro da Casa Civil, o ministro de Minas e Energia, para que a agência seja estruturada. Eu estou muito convicto de que nos próximos meses aí nós teremos concurso, teremos mais recursos para a agência. Então, é isso que a frente está fazendo. Tem uma agência forte, estruturada, para que a mineração cumpra esse papel que eu disse a vocês aqui, que está nos acompanhando, a minha e ao Johnny, que a agência hoje é o principal pilar para a mineração ser sustentável, ser mais sustentável ainda e garantir riqueza para o nosso país. Exatamente. E pode contar também com o podcast da mineração, deputado, que a gente, desde o início, quando começou a luta desse ano, lá com a associação, estamos sempre criando conteúdo aqui no canal, mostrando como é que está como é que está a luta aí nesse período de greve junto com a ANM, e deixar registrado aqui que o podcast apoia toda essa luta. Fico feliz e agradeço muito aí, e com certeza é importantíssimo esse engajamento aí do podcast e das pessoas que nos acompanham, e acompanham o podcast, mais de 30 mil pessoas no LinkedIn, mais de 5 mil inscritos aí no seu canal, e chamar as pessoas. Um assunto, ele precisa, quanto mais transparência ele tiver, quanto mais debatido ele tiver, melhor é a decisão do governo, melhor as leis que a gente constrói e aprova aqui no Congresso Nacional. Perfeito. Deputado,
Eu gostaria de perguntar sobre a reforma tributária, né, que está tramitando aí no Congresso. Como é que a frente parlamentar está acompanhando essa reforma no tocante ao setor mineral? Olha, Johnny, nós temos um apoio forte na criação da frente, nos estudos técnicos da frente, do Instituto Brasileiro da Mineração. É uma entidade que ela não é uma entidade do Estado brasileiro, uma entidade não governamental, mas que tem mais de 40 anos em defesa da mineração sustentável. Tem a BPM, que também é uma entidade que congrega grande parte dos mineradores de pequeno e médio porte, que nos ajudou a fazer essas análises, com professores universitários, com especialistas em tributação. E aí nós chegamos à conclusão, como os demais setores, que é fundamental nós termos uma descomplicação desse. Aliás, até alguns parlamentares, alguns especialistas, né, disse aí dessa paranoia tributária que o Brasil tem, sabe? E às vezes um segmento paga em série uma, duas, três tributação, sabe? 3, 4 vezes, é uma sobreposição, e com isso a carga tributária passa a ser um empecilho ao desenvolvimento do país e a melhoria dos serviços públicos prestados, porque tem produtos de primeira necessidade que chega a ter 40% de imposto. Então, o primeiro consenso que nós chegamos é um posicionamento da frente parlamentar da mineração. Nós somos favoráveis a uma reforma tributária que vinha simplificar o sistema tributário e dar mais transparência. Pronto, essa é a primeira decisão da frente. Segunda decisão, que nós não tenhamos ali o aumento da carga tributária. Estima-se que a carga tributária brasileira, no geral, está aí acima, em torno de 37%, 38%. Isso já é uma carga tributária, não é a mais alta do mundo, mas ela precisa ter os serviços que o Estado, que o governo federal, município e Estado prestam, os serviços sejam compatíveis com essa carga tributária. E a luta nossa é para que tenhamos aí uma carga tributária na casa dos 20 e poucos por cento, com imposto único, a fusão, aí, a soma de vários impostos em um só imposto para facilitar a vida. E um outro ponto, e aliás, no Senado nós precisamos aperfeiçoar, que foi um famoso artigo 20, que foi aprovado na Câmara, passou esse artigo, não podia ter passado, já que já tem uma política de Estado, do governo federal, de evitar a guerra fiscal, de evitar aumentar a carga tributária, e também que os estados não saiam criando aí tributos de acordo com sua vontade. Senão, a gente aprova uma lei para evitar aqui a guerra fiscal e, do outro lado, se dá uma saída. Né? Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Então, em relação à reforma tributária, é isso. Né? Apoiamos, desde que seja para simplificar, que não aumente a carga tributária e que impeça aí a guerra fiscal entre os estados, para que o Brasil tenha aí uma política de Estado uniforme, que venha dar segurança jurídica para o empreendedor e também venha trazer melhores serviços públicos para o consumidor e também mais transparência. Perfeito. O senhor falou um pouco da sua história no início, mas a gente não pode deixar de falar dos desastres, né, que aconteceu lá em Mariana e Brumadinho. Né? O senhor falou já um pouco, mas como a frente está acompanhando os atingidos, né, está acompanhando aí essa questão do repasse e da reconstrução das cidades? Bem, Johnny, eu falei inicialmente aqui que eu assumi a presidência da comissão e convivi e convivo com essa maior tragédia que foi a de Brumadinho, com a de Mariana, que a gente vive um momento agora de repactuação do acordo, onde foi criada uma Fundação Renova, que até hoje nem não renovou, nem não resolveu as questões dos municípios, da população. Primeiro, deixar bem claro aqui que vida não tem preço, então não há compensação. A compensação que houve e que eu acompanhei como presidente da comissão, com parlamentares da bancada mineira, do Brasil todo, foi, na verdade, um dia para se esquecer. Né? A gente tem que ali fazer as nossas preces, as joias das vidas que foram ceifadas, mas que isso nunca mais aconteça em lugar nenhum do mundo. Né?
Então, essa é a convicção da comissão, e dessa convicção nós chegamos à conclusão e apresentamos um conjunto de proposições que tem a assinatura dos membros da comissão, dos membros da CPI que acompanhou essas duas tragédias. Esses projetos é no sentido de aprimorar a legislação brasileira, com dois pilares. O primeiro pilar dessa legislação é garantir que a mineração não seja um risco à vida e nem ao meio ambiente. Isso tem que nunca mais acontecer. Por isso que nós aprovamos são 12 projetos que foram apresentados. É claro que todos têm a minha assinatura, mas não são meus, é da comissão, é da CPI, é do Congresso e é do país, né? A primeira que nós aprovamos foi uma nova legislação de barragens, né? Foi aí a fusão do projeto da Câmara com o projeto do Senado, com a nova legislação de segurança de barragem no Brasil. Teve um outro, Johnny, que é da minha autoria, que virou lei, esse muito cruel. As pessoas perderam tudo, os bens materiais, perderam a sua joia, entes queridos, participam de programas sociais do governo, Bolsa Família, a BPC, e quando receberam esse recurso, eles saíram dos programas do governo, porque eles passaram a ter considerado como renda. Então, esses dois projetos foram aprovados. Então, ali na soma da renda da família para enquadrar nas políticas sociais do governo, não mais é considerado o recurso que eles receberam ali como indenização da tragédia lá de Brumadinho de Mariana. Então, esses dois viraram lei. Os outros projetos, eles estão tramitando. Alguns já estão no Senado e outros ainda estão na Câmara dos Deputados. Eu vou citar, por exemplo, o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental hoje, se você vai fazer ali do tamanho de um campo de futebol, que é 1 hectare de lavoura, de irrigação, e um grande empreendimento minerário que tenha muito mais risco ao meio ambiente, né? Tanto risco de tamanho do porte do empreendimento, ou pelo mineral que é tirado ali, às vezes é um ácido, alguma coisa, é o mesmo licenciamento ambiental, que é o mesmo licenciamento ambiental para fazer uma rodovia ou uma ponte. Então, a nossa proposta é para separar o licenciamento ambiental da mineração, com o licenciamento ambiental das obras de infraestrutura, de asfalto, ponte e tal, do licenciamento ambiental também do agronegócio. Então, esse é um projeto importante. Um outro projeto importante é para garantir que a Defesa Civil e os corpos de bombeiros, que são fundamentais, eles estejam ligados com o órgão de fiscalização e de licenciamento ambiental. Então, por exemplo, tem uma suspeita de um risco, então a Defesa Civil e a nossa Corpo de Bombeiros também serem comunicados para que aconteça uma mobilização, para que eles não cheguem só quando tem uma tragédia, sabe? Então, sim, são projetos importantíssimos para modernizar a legislação, como eu disse, para dar segurança jurídica a quem vai fazer o empreendimento e dar segurança que o empreendimento não seja um risco à vida e também nem ao meio ambiente. Para isso, Johnny, é fundamental nós ampliarmos, por exemplo, o conhecimento geológico brasileiro, né? Então, de todo esse trabalho nosso, da Comissão de Brumadinho e da CPI, saiu isso: modernizar a legislação para garantir essa segurança à vida e ao meio ambiente, segurança jurídica para empreender, garantir riqueza. O Brasil ampliar o seu conhecimento para fazer o planejamento também das riquezas minerais que nós temos. Então, esse é o resumo de todo esse trabalho dos 4 anos, né? Espero que continue com esse trabalho, deputado, que é muito importante. Quem nos ouve aqui, nos assiste aqui no podcast, conhece pessoas que direta ou indiretamente foram afetadas nesses desastres. Então, saber pelo senhor o que está sendo feito já começa a ser um alento, e pode contar com o podcast da mineração, da divulgação das ações nessas 2 regiões aí que foram tão atingidas. Muito obrigado, Johnny. E um ponto importante, Johnny, o que nós percebemos também quando eu disse da questão da frente, né, das suas prioridades ali, porque você falou que a número 1 é a Agência Nacional, estruturar a Agência Nacional de Mineração,
mas eu disse num seminário da CEFEM que nós fizemos, que é para dar mais transparência, por exemplo, em 5 mil municípios, será que a população está sabendo quanto, se o município recebe CEFEM, quanto que recebe, essa CEFEM, se ela está sendo utilizada para quê, né? Quando eu falo do conhecimento, o Brasil conhece apenas 4% do que tem no seu subsolo de riquezas minerais. Então, é uma prioridade da frente ampliar esse conhecimento para fazer esse planejamento, nós chamamos de conhecimento geológico, né? Para ampliar. Também é prioridade, além dessa transparência, aumentar o conhecimento geológico, né? Tem a transição energética que eu disse aqui, você vê, eu disse, a energia renovável, que é da energia eólica e energia solar. A energia solar, o Brasil é um dos países mais importantes do mundo. Isso precisa da mineração, então precisa da gente conhecer. Eu falei da dependência do agronegócio, da agricultura, então precisa a mineração ampliar o seu desenvolvimento. Hoje, eu queria dizer às pessoas que houve um estudo de uma universidade, uma pesquisadora, o Johnny, em relação à mineração, comparando o Brasil com o Canadá, por exemplo, que é um país onde está muito claro, eles mineram em terra indígena e garantem desenvolvimento. Os municípios mais desenvolvidos do Canadá são aqueles que têm mineração. E no Brasil, acontece a minerodependência. Por exemplo, chegou a mineração no Triângulo Mineiro, aí toda a atividade da agricultura, de turismo, ela deixa de dinamizar e cria ali uma minério dependente. Nós queremos, então, um dos projetos de leis que eu citei aqui, é de criar um fundo de sustentabilidade. Eu começo um empreendimento minerário na região, como está começando o lítio no Vale do Jequitinhonha, imediatamente as universidades, a Embrapa, as Emateres, os institutos federais começar a pesquisar e a mineração começa a desenvolver, ela começar a fomentar outras atividades econômicas. A mineração não tem 2 safras, não é igual você plantar milho, arroz, feijão, não tem 2 safras, é uma só. Acabou. Mas são 100 anos, mas 100 anos vai terminar aquele minério ali. Então, eu tinha que terminar a mineração, aquele empreendimento virar ali um local turístico, a agricultura desenvolvendo, o turismo, a educação, a industrialização dos produtos que são produzidos ali. Então, é outro projeto importante, criar esse fundo de sustentabilidade da mineração. Excelente. Deputado, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, né? Uma grande entrevista. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para nossos ouvintes e se eles quiserem entrar em contato com o senhor, como é que pode fazer? Bom, primeiro, para entrar em contato, eu espero o contato de todos vocês aí nas nossas redes sociais, até pedir depois, se a gente puder deixar escrito aí, né? Vamos colocar aqui na tela, quando estiver falando. O site é zesilva.com.br, né? E é Zé mesmo, né? .com.br, o nosso Instagram, só colocar lá Deputado Zé Silva, o Facebook Deputado Federal Zé Silva também. Se possível, John, colocar um telefone, 61 3215 6608. Bom, então vocês vão me achar, né? Vida pública, vão me achar e vai ser um prazer receber aí o contato. E tem também o nosso site da Frente Parlamentar, mineraçãosustentável.org.br, né? Que é fundamental também, que a frente, não só a mim, mas os mais de 210 deputados e senadores. E a mensagem, Johnny, que eu quero deixar aqui, é uma mensagem de otimismo, com o setor. A primeira pergunta que me faziam há 4 meses atrás, quando nós instalamos a Frente Parlamentar, primeira pergunta, tem mineração sustentável? Então, eu afirmo como engenheiro agrônomo e como extensionista, com mais de 30 anos aí nessa caminhada, conhecendo aí mais de 30 países, participei desde 92 dos debates, participei desde 2015 todas as conferências mundiais do clima, onde tem 200 países discutindo o nosso futuro. Tem sim a mineração sustentável, e é essa a nossa busca. Nós estamos em todo final de ano à frente, nós vamos construir, e vai estar disponibilizado aqui no podcast da mineração com Johnny, um caderno de boas práticas, aquela mineração sustentável, como que é feita a mineração, que impacta o mínimo possível o meio ambiente e não tem risco à vida das pessoas e traz riquezas, né? Então, deixar essa mensagem, para a gente fazer a reindustrialização do Brasil, para a gente fazer a transição energética, que eu disse aqui, das mudanças climáticas que
impactam nossas vidas, dando enchente nas cidades, alagando as ruas, né, trazendo tragédias, né, a gente precisa cuidar da questão da geração atual, das gerações futuras, do planeta equilibrado. Então, isso chama transição energética. Reduzir a dependência da nossa agricultura de comprar adubo de outros países e garantir cada vez mais a tecnologia moderna, da informação. Isso tudo precisa da mineração. Por isso que eu falo que, junto com o IPRAM, a BPM, com diversos outros parceiros, nós tivemos a coragem de trazer esse debate para o Congresso Nacional. E quero cumprimentar o setor empreendedor, muito importante. As empresas que ficavam muito retraídas, né, os empreendimentos minerais tiveram a coragem também de abrir. Nós queremos dar essa transparência, ter licenciamento ambiental, licenciamento econômico e ter o licenciamento social também. A população tem que saber que aquela mineração será feita de uma maneira que garanta ali que o maior beneficiado tem que ser a população do lado ali, daquela riqueza que é a riqueza de toda a população. Então, a mensagem de acreditar, de otimismo e um compromisso, Johnny, um compromisso do mandato, nosso mandato, o mandato de todos os parlamentares dessa frente estarão cada vez mais em sintonia, em sinergia com a demanda das pessoas lá do Grotão, onde não chega nem a internet direito, mas chega lá a comunicação do rádio, chega o seu podcast. É isso que nós queremos. Então, aberto, agradecer a toda a equipe do nosso mandato, o mandato dos parlamentares, né, da Oficina de Comunicação, do IPRAM, da Edson. É um grupo de pessoas, eu diria que é uma multidão de pessoas trabalhando por uma mineração cada vez mais sustentável. E te agradecer, viu, John? Nós estaremos sempre juntos aí nesse desafio da mineração para ser cada vez mais sustentável. Eu que agradeço aí a honra de estar a sua presença aqui no podcast da mineração, tá? E, pessoal, aquele momento youtuber, né? Não deixe de se inscrever aqui no canal, acompanhar aqui todas as nossas divulgações, que você inscrito, você vai receber não só essa grande entrevista, mas todas as outras que nós já fizemos. Lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, né? Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Quer ver o que eles fazem, se associar, entra no site adimb.org.br. Deputado, novamente, muito obrigado e até a próxima. Valeu, abraço, tchau, tchau. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB.